Olá, bem-vindos a mais um episódio de Maternidade Atípica no Life com Lu. Nesse espaço, nesse canal, nós falamos sobre como ajudar famílias de pessoas com autismo a ter uma vida livre e feliz. Eu sou a Sheila Rocha, sou analista do comportamento e mãe do Lucas, que tem 9 anos e é autista. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre educação especial. E as minhas convidadas são a Ana Carolina Macali, que é educadora especial, mestre em educação, pedagoga, né? Professora, é quase mãe das crianças aí com autismo que ela atende, né? Então, uma pessoa que é uma profissional que vai poder contribuir muito aí para a gente poder conhecer esse universo da educação especial. E a Jaqueline Geia, que é a mãe do Miguel, né, Jaqueline? Um fofo, que também é uma criança com autismo. Quantos anos tem o Miguel, Jaque? 9 anos, é a idade do Lucas, né? Isso. E a Jaque trabalha no Sistema Municipal de Educação também, né? E também é analista do comportamento. Então, a gente vai conseguir aí ter uma visão bem completa do que é essa educação especial e como ela funciona no sistema de educação, né? Então, muito bem, a gente vai começar falando. Eu queria que a Carol que é especialista, ou seja, educadora especial, né, contasse para a gente o que é essa educação especial. Por quê? A educação especial, a princípio, era dada como uma especialização, né, Carol? Isso, E hoje já existem cursos de formação superior em educação especial. São só 2 no Brasil, Isso, né? 2 no Brasil. Isso, a licenciatura em educação especial, né? Antigamente se fazia a pedagogia e depois você fazia habilitações, né? Então, você escolhia ao final do curso se você queria ir para a área de educação especial, gestão escolar, né? E aí, aonde vinham os profissionais que trabalhavam na educação especial. Depois isso se extinguiram as habilitações da pedagogia, e aí a pessoa que gostaria de trabalhar nessa área iria fazer uma especialização, né? Então, os cursos em educação especial. Hoje a gente tem 2, né, licenciaturas mesmo em educação especial. Então, é um curso só de educação especial. A gente sai formada em educação especial na UFSCar e na Federal de Santa Maria. O curso da de Santa Maria ele é mais antigo que da UFSCar, né? Ele já tem assim muitos anos. E a da UFSCar é mais recente. E agora também, devido à demanda que a gente está tendo, né, no sistema educacional, a UFSCar também lançou uma segunda licenciatura em educação especial. Então, assim, as pessoas que já possuem uma licenciatura, elas podem fazer uma segunda licenciatura em educação especial, né, num curso de educação especial. A gente tem que entender que para você pedir um profissional para uma pessoa com autismo, por exemplo, dentro da escola, como foi o caso do Lucas? Aí só colocando aqui que a Carol é a educadora especial que trabalha com o meu filho, Lucas, há 5 anos, né, Carol? Isso, em sala de aula. Então, a Carol tem essas habilitações e trabalha também com análise do comportamento dentro de sala de aula. Então, a gente tem assim um apoio legal, né, para o Lucas nessa questão escolar, devido à capacitação da profissional, que no caso é a Carol. Mas o que eu queria colocar é que se a gente for pedir, né, por exemplo, o Lucas estava no Sistema Municipal de Educação, e eu fiz o pedido judicial para um acompanhante especializado. A única pessoa que pode trabalhar como acompanhante especializado nominalmente mesmo, dentro do sistema de educação, é o educador especial. Ele é o único no rol de profissões, né, de capacitações e habilidades aí, do sistema do Ministério da Educação, que é o profissional habilitado para isso. Então, se a gente pensar em uma questão de demanda e oferta, nós temos uma oferta infinitamente menor do que a demanda de crianças com autismo que precisam desse tipo de profissional. Então, é muito difícil ter para todo mundo. Nós temos 2 universidades que têm essa formação, né? Aí a gente vai depender das especializações para suprir essa demanda no outro contexto, né? Até porque as especializações, às vezes, a pessoa dá ênfase, né, em alguma área. Por exemplo,
ênfase na deficiência visual, na deficiência intelectual. Aí você tem que dar ênfase se você for trabalhar com autismo, né? Entendi. Porque você precisa ter a carga horária, né, ali para você conseguir trabalhar com aquele público. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com autismo, eu tenho que ter uma especialização de, no mínimo, 600 horas em autismo, né? Ah, entendi. E a educação especial já abrange tudo isso? Isso. Entendi. Tá. Então, vejam aí, aí já começam os problemas, né? A gente já começa a levantar um problema básico de oferta e demanda, né? E, assim, do ponto de vista da escola, Jaque, como que é essa coisa de colocar um profissional de educação especial? Você que está dentro do sistema municipal como gestora, né? Você vê isso acontecer com frequência? Então, o que a gente tem normalmente é, assim, as escolas têm uma professora titular do atendimento educacional especializado, e aí as crianças têm o atendimento individualizado através das agentes educacionais. Tá. Né? Então, assim, a professora do AE, ela tem a formação na área, porém, as agentes educacionais não. Sim. E elas são orientadas pela AE. Então, aí... Mas elas não permanecem com a criança em sala de aula. Normalmente, né? As AEs, elas têm... são 2 horas de atendimento. 1 hora com a criança em sala de aula mesmo, e 1 hora com a criança fora da sala, na sala especializada. Uma hora por São dia. 2 horas por semana. Ah, 2 horas Isso. por Aí semana. ela faz a organização de acordo Entendi. com a demanda, porque é uma professora para atender todos os alunos da escola, né? Entendi. Então, as crianças que têm a agente educacional, ela permanece em sala de aula o período que a criança fique na escola, que tem casos que é necessário adaptação, né? Claro. De horário, tem casos que não. Então, aí a agente educacional vai de acordo com a necessidade do aluno, e a professora do AE, ela fica 1 hora em sala e 1 hora com a criança na sala especial. Muito bem. Isso daí vai de acordo com o horário da professora. Tá, Né? entendi. Então, é mais ou menos dessa forma que é estruturado o atendimento especial. Especializado, né? Que se fala. Lembrando que o agente educacional, pessoal, não é um agente especializado, né? Obrigatoriamente, ele não precisa nem ter o curso superior. Segundo grau a formação completo. básica dele é o ensino médio, para ele acessar através do concurso, né? E aí, normalmente, depois elas buscam, fazem. A maioria já tem pedagogia, mas aí é uma coisa que, assim, não é obrigatório. Muito menos a especialização em educação especial, né? No caso do Miguel, o Miguel tem uma agente educacional. Isso, ele tem uma agente que acompanha ele desde o CR, né? Que na época do diagnóstico dele, ele estava na CI, que é a classe intermediária. Então, a partir do momento que eu apresentei o diagnóstico, a diretora já se mobilizou para que ele tivesse o apoio. A princípio, ela conseguiu uma pessoa como hora extra, e aí os outros anos foi sendo atribuído. Aí ele já iniciava o ano com essa. Mas é a mesma agente educacional? Não, normalmente muda. O que a gente costuma falar que é uma sorte, né, é que eram pessoas ali que conheciam ele da escola e elas já estavam trabalhando na escola há mais tempo. Então, na hora da atribuição, elas escolhiam a vaga porque sabiam que era ficar com ele, entendi. Mas aí a gente está totalmente dependente da sorte. Exato. Né? Esse ano, por exemplo, veio uma pessoa assim que a gente não conhecia. Sim. Os anos anteriores, ele ficou 2 anos com uma pessoa e 2 anos com outra. Agora, esse ano já foi uma outra pessoa, assim, deu super certo, né? Mas é esse fator sorte, né? A gente fica dependente da sorte e dependente até da condição, assim, de capacidade da pessoa que vai atendê-lo, né? Sim, o interesse da pessoa em aprender, né? Porque muitas vezes a gente vê que o papel do agente educacional é de suporte físico até, né? A maioria. A maioria. Ela até pela sua atribuição, ela não pode, né? Trabalhar conteúdos pedagógicos, agora teve uma mudança nas funcionalidades dos cargos, né? Então agora tem o agente escolar, o educador infantil. Não existe, existe porque eles não vão mudar o concurso anterior.
Mas os Entendi. concursos novos agora são agente escolar, educador infantil e tem algum outro lá que acho que é agente de transporte, alguma coisa assim. Então, o educador infantil, ele pode tanto ficar em CRs, que são os centros de recreação, e também o educador especial. Tá. Então, a maioria agora que vai acompanhando as crianças são os educadores infantis. Aí sempre Mas fica... aí é um pedagogo. Mudou, não. Então, só mudou o título. Ah, só né? mudou a nomenclatura. O requisito básico para se acessar o cargo é o mesmo. Ah, né? tá. E uma coisa também que esbarra muito na hora da atribuição é que eles falam que a vaga é da criança. Então, por exemplo, a criança mora em um determinado bairro e ela muda, o agente tem que se deslocar para onde essa criança for. Então, troca-se muito de agentes por conta disso. Porque Entendi. aí a criança foi para um local mais distante e o funcionário fica, né, mais difícil para ele se locomover. Então, ele acaba, no ano seguinte, ele pega uma atribuição diferente. Ele escolhe uma outra criança, por exemplo, ou uma outra unidade. Né? Então, também tem esse fator que influencia muito no atendimento das crianças, porque perde-se uma qualidade. Perde-se o vínculo, Exato. né? Porque, assim, até você conseguir conhecer uma criança com autismo, já começa por aí. Depois você tem determinadas estratégias para trabalhar com aquela criança que funcionam ou não. E se você interromper esse processo, tem que começar tudo de novo. Exato. Né? A pessoa tem que conhecer essa criança de novo, ela tem que saber das estratégias que foram usadas, que funcionaram ou não. Então, não é uma coisa assim, simplesmente que você muda. Né? Uma criança com autismo tem as suas particularidades, né? E muitas não se adaptam também, exato. né? É o que eu sempre, quando eu começo um trabalho, né? Porque eu também trabalho na rede municipal em outra cidade, mas é uma rede pública de ensino. Sim. Então, também tem essa questão de todo ano, ou uma criança nova, né, professores novos, porque como eu faço esse trabalho colaborativo em sala de aula, então, todo ano a criança, né, vai progredindo de série, troca o professor. Então, eu também começo um trabalho novo com o professor. Né? E a primeira coisa que eu falo com o professor, quando eu começo o ano, começo a trabalhar com ele, eu falo assim, olha, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar vínculo com essa criança. Porque se cria muita expectativa quando a gente chega na escola, né? O educador especial, que a gente vai magicamente resolver todas as questões da criança. Tudo vai se solucionar a partir daquele momento. Exato. Eu vou chegar em sala, eu vou sentar ali com a criança e já vou conseguir tudo, né? Você tem uma varinha mágica, exato. né? Então, eu explico, olha, primeira coisa que eu vou fazer com essa criança é criar vínculo com ela. Claro. Eu preciso conhecer ela, eu preciso saber quais são os interesses dela, né, as preferências. Então, eu deixo claro para essa expectativa do professor, porque senão fica aquela coisa, né? Sim, você vai... olha, tá vendo? A professora de educação especial também não faz nada. Faz uma semana que está aqui, também não mudou nada, né? Então, eu deixo sempre isso claro, porque se você não tiver vínculo com a criança, o seu trabalho, assim, não flui. Não flui. Não, é verdade. Você falou de uma coisa legal, que é importante a gente ressaltar, o trabalho colaborativo, né? Porque, assim, os professores mais velhos aí da rede, eles têm uma certa resistência em relação a outro educador que vai entrar dentro da sala de aula e vai estar dentro, porque, assim, o educador especial trabalha dentro da sala de aula. Ele é um outro professor que está lá trabalhando com uma ou duas crianças dentro daquele mesmo espaço. E a gente vê que existe uma resistência de muitos professores, mais antigos até, que, assim, acham que você está lá invadindo o espaço dele. Né? É um espaço de tensão, né, inicial. Sim, é um espaço que você tem que aprender a dividir. Exato. Né? E, assim, eu vejo que é muito mais da parte do educador especial do que até do professor. O professor se coloca numa situação, eu sou o dono da turma, não é isso? É exatamente isso. E eu acho que, por exemplo, o trabalho que a Carol faz, né, que é o trabalho que eu conheço mais a fundo, que é de realmente não trabalhar só com o Lucas, por exemplo, dentro da sala de aula, mas trabalhar com todos os alunos. Mesmo porque, para haver inclusão verdadeira, é necessário que os outros sejam educados em relação à condição da pessoa com autismo dentro de sala de aula. Então, esse é um papel que o educador especial vai ter que fazer. Ele não pode chegar só na sala, é a minha visão,
e trabalhar com aquela criança de forma individual, porque senão ele não promove a inclusão, exatamente. né? Então, Vai ser um trabalho separado, né? separado. Vai ser Né? Você tem que, segregação. você não consegue colocar, porque é uma das coisas importantes, né, Jaque, que a gente vê que a criança tem que ter esse auxílio na hora de, assim, alguém que fale até para as outras, olha, esse nosso coleguinha é especial, a gente precisa fazer com que ele funcione dentro da sala, então determinadas coisas é legal que vocês façam, determinadas coisas. É que, assim, eu acho que as pessoas têm muito aquela visão de que inclusão é estar na escola. Estar E lá, só. presente, de Tá corpo no meio presente. das crianças e Exatamente. pronto. Correndo lá em volta. E não é isso, né? É tudo isso que você falou. É saber lidar, é realmente, vamos brincar, né? Vamos fazer assim. Fazer com que a turma chame a criança. E não a Exato. criança tenha que se comportar do jeito que todo mundo se comporta para ela ser aceita. Eu trabalho ali na secretaria e então a gente recebe muitos pais no momento da matrícula, a gente pergunta se tem alguma necessidade especial, e eles falam, mas a gente era da rede privada e lá não estava funcionando, então eu acho que aqui na pública vai ter inclusão. Né? E aí, qual que é a ideia de vai ter inclusão? Inclusão. Vai ter o agente. É isso que eles querem. Entendi. Eles querem a criança em sala de aula, da 1 às 5h30, com a gente. Isso é E inclusão. acha que é só isso. E É. não é um trabalho muito mais grandioso, né? Muito mais delicado, né? Exato. É sensível, é um trabalho que requer uma sensibilidade, acho que de todo mundo, da direção da escola, Exato. em É o que eu permitir falo, a entrada, desde o né? porteiro, Sim. que recepciona, até o pessoal da limpeza, Claro. todo mundo, né? Todo mundo tem que conhecer aquela criança, as particularidades, né? Mas é muita criança. Cada um é um indivíduo, né? E é isso. Hoje a gente está falando, o último número que a gente tinha era 1 para 42. Essa semana eu vi 1 para 30. Então, quer dizer, toda sala vai ter pelo menos um. Né? Então, numa escola que tem 10 turmas, vão ter 10 E crianças com autismo. verifica A gente isso. já vê isso. A gente não precisa nem quantificar as salas de aula, mas cada turma, né? Que eu trabalho numa escola que é de 1º a 9º ano. De 1º a 9º ano, eu tenho algum caso especial. Seja Sim. TDAH, seja autismo, a gente tem deficiências múltiplas. Sim. Então, assim, cada turma tem a sua particularidade que precisa ser trabalhada individualmente. E com a turminha, né, dos alunos. E não colocar todo mundo no mesmo patamar e dizer a gente vai trabalhar com todo mundo assim. Porque também não funciona. Não existe padrão. Não tem padrão, né? A gente está falando de coisas atípicas. Então, estamos falando de pessoas que são diferentes e diferentes entre si. Então, não tem como isso acontecer de forma assim tão sistematizada como o sistema quer que seja. Né? Eu acredito que essa individualização ainda a gente está longe de um processo ideal de individualizar o aprendizado da pessoa com autismo, por exemplo. Não, está muito longe. Muito longe, né? Muito longe. A gente vê pelo currículo, né? Nós temos um currículo engessado. Então, assim, você tem que cumprir aquela demanda curricular de conteúdos em determinado tempo. Que é um absurdo de gigante, né? Vamos falar a verdade. É muita coisa. E o aluno é avaliado por aquilo, se ele cumpriu aquela demanda curricular. Ele não é avaliado se ele evoluiu um passinho naquela determinada área que é mais importante para a vida diária ou para a aquisição de autonomia dele, né? Exatamente. Deveria ser, Há uma série né? de habilidades pré-acadêmicas que a gente também precisa trabalhar, né? Claro. Para conseguir chegar nesse currículo. E fazer essa questão da adaptação curricular, dessa questão de você fazer um planejamento individual para esse aluno, pensando na adaptação curricular, é algo muito difícil hoje, né, nas escolas. Eles não entendem essa questão da adaptação curricular, né? Porque se adapta o conteúdo, mas não o currículo. Não, o currículo, exatamente. As professoras, assim, muitas das professoras que eu trabalho, pensa que a inclusão, né, o trabalho, então, eu vou colocar uma atividade que ele faça, que todo mundo está fazendo. Não é isso.
né? Não. Ele pode fazer uma atividade diferente. Outra coisa para adquirir Outra uma coisa. habilidade até pré-requisito daquela que está sendo feita, Isso. né? E quando você vai com essa proposta, você está trabalhando isso de forma individual, diferente, porque aquele é o currículo do aluno. Por mais que ele tenha um currículo da série, mas ele tem um currículo para ele tem uma adaptação curricular. Sim. E aí já se considera, então, então você não está incluindo, porque ele não está fazendo o que todo mundo está fazendo. Essa é uma outra questão, Então, gente. você não entende de inclusão, né? Você Falar realmente em não inclusão e querer colocar todo mundo no mesmo patamar. O que eu imagino, né? Imagino que inclusão é dar condição de aprendizado equivalente para Isso. todos. Então, se um aprende pulando, vai aprender pulando. Se outro aprende cantando, vai aprender cantando. Se outro aprende, sei lá, lendo, vai aprender lendo. Ok. Mas eu tenho que pensar no que é pertinente para Pra aquele aquele aluno, para aquela vida, né? E pensar que existem momentos, eu imagino assim, porque a gente vem de uma experiência assim, Jaque. Eu não sei, a pandemia trouxe algumas outras discussões em relação à educação especial, eu acredito, porque esse foi a nossa experiência, né, Sim. Carol? Por exemplo, tirá-lo de sala de aula, os 2 anos que a gente conseguiu trabalhar com o Lucas em casa, com a aula online, e ele trabalhava realmente o período total da aula online, né? O Lucas foi uma criança que não faltou na aula online, Não. né? Acho que nem um dia. E ele cumpriu aquele período de horas e tudo, mas foi um período tão produtivo na Foi. questão de conteúdo para ele. Por quê? Porque a gente conseguiu separar ele desses, na verdade, do estímulo concorrente da turma, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a gente conseguiu trabalhar conteúdos que eram importantes, lacunas de conteúdos que tinham ficado para trás, e com ferramentas diferentes das ferramentas de sala de aula, né? E isso se mostrou de uma eficiência absurda, a ponto de eu discutir até com a escola, no sentido de, para incluí-lo, precisamos tirá-lo ele em alguns momentos de sala de aula para aprender conteúdos que a turma não está aprendendo, mas que nós precisamos trabalhar com ele, né? Então, inclusão é isso também, né? Exato. Na verdade, determinados momentos você vai ter que retirar aquela criança de sala de aula para que ela, se for pertinente para ela, sim. se for necessário. Necessário, exato. Se é uma demanda, né? E como que a escola encara isso, Carol? Olha, na escola é mais delicado ainda, porque geralmente os professores querem que você tire aquela criança. Por uma série de outras questões. Eles querem ficar livre da Exato. criança, vamos dizer assim, em português bem claro. Isso, exatamente. Então, assim, muitos professores, na outra rede que eu trabalho, me falam, né? Mas não seria melhor você levar ele lá na sala do AE, talvez, né, ele consiga... Consegue desenvolver melhor. Então, para aquele caso, eu falo, não, eu consigo trabalhar com ele aqui. Quando eu ver que realmente um dia que a demanda está demais, os estímulos estão sobrecarregando, que não vai ser produtivo para ele estar ali, eu realmente levo ele para a sala do AE, faço um trabalho ali mais separado com ele, né? Porque, senão, a gente vai começar a ter um movimento contrário. Entendi. Que é voltar aquele aluno para a sala especial. Não se entendendo a proposta de tirar o aluno naquele momento. Você está, na verdade, mitigando a favor da escola, no sentido de tirar, se livrar daquele aluno dentro da sala de aula. Então, dependendo o contexto escolar que você está, é muito delicado. Entendi. É muito se delicado. Você fizer isso, você corre um risco de ter um retrocesso. Entendi. Mas eu acho que é aquilo que a gente está comentando, depende da individualidade do aluno. Se em momentos ele realmente precisa, vai ser melhor para ele, vai ser mais significativo, vai ter mais ganhos, sim, a gente tem que realmente ver o que fica melhor. Porque eu entrar em sala e só cumprir aquilo, né, vamos supor, não funciona. Cumprir, não funciona. Não tem objetivo, né? Não, eu estou ali visando a aprendizagem da criança, o seu desenvolvimento. Claro. Então, eu vou fazer aquilo que for melhor. Eu não vou ficar em sala de aula só porque
teoricamente, a inclusão fala que, né, você precisa ficar na sala comum. Entendi. Eu vi uma diferença muito grande porque eu tive a agente educacional e depois eu tive a Carol, né? E no sistema público, depois a Carol migrou com o Lucas para o sistema privado, mas de maneira geral, antes, quando era só o agente educacional, ele estava lá simplesmente para garantir a segurança física e fisiológica do Lucas. Então, era levar ao banheiro, acompanhá-lo, não deixar que ele se machucasse, dar a voltinha, né? Porque ele ficava estressado dentro da sala de aula. Mas por quê? Porque não tinha manejo comportamental dentro de sala de aula, né? Não tinha função para ele Não estar tinha ali, função, né? ele não sabia o que ele estava fazendo ali, né? E ele estava muito aquém do pré-requisito para aquisição de conteúdo naquele momento, porque ele não tinha condição, ele não tinha aprendido nada, então o que ele estava fazendo ali? Mas essa é uma coisa que a gente verifica na educação infantil, né? Sim. Porque eles não têm essa questão de vamos sentar, vamos olhar para o quadro. E aí entra as habilidades básicas, que é o permanecer sentado. Eles não trabalham isso. Atenção compartilhada, né? Contato visual, Exato. imitação, tudo Agora, isso. como que a criança chega no primeiro ano e ela vai sentar enfileiradinha? Não, ela não impossível. vai Ela nem sabe sentar. O que vai fazer? Aí ele precisa ir para fora. Não, gente, ele precisa aprender a sentar. Aprender a olhar para frente, para o quadro. Quem ensina a sentar? Vamos né? ver. Quem é o cara que ensina? É o analista do comportamento. Esse é o cara que ensina a sentar. Esse é o cara que ensina a olhar para o quadro, a dividir a atenção. Aí você pergunta, cadê esse profissional? Do comportamento? Cadê esse profissional na rede de educação? Nem que for lá na gerência de educação especial? Não existe, né? Quando eu cheguei para fazer as avaliações com o Miguel, e eu estava começando a fazer as terapias, né? Eu já tinha lido sobre o ABA, então eu já estava ali, porque quando veio a hipótese, eu já falei, preciso me informar para saber o que eu tenho que fazer. Esse é o papel da mãe inteligente, ainda nem tinha né? diagnóstico, mas vamos atrás, né? Então, eu já descobri sobre ABA, eu já fiquei sabendo do curso na UFSCar, que eu podia, inclusive, eu mesma fazer. E eu nem era psicóloga, né? Eu sou formada em ciências sociais. Falei, nossa, que legal. Aí eu fui conversar com um psicólogo lá na Secretaria da Educação e falei sobre o ABA, que eu estava verificando a possibilidade dele fazer. Ele falou, mas, olha, o ABA, ele pede umas adaptações que a gente não faz na escola. Que não tem como fazer. É impossível. Impossível, né, então, Carol? assim, ele já foi tentando, né, mudar o meu pensamento de que ABA não era o caminho. E não funciona. Exato. E, gente, eu vejo o meu filho, o Lucas, que eu conheço, né? Todas as crianças que a gente está, já são 4 anos de terapias aí, quase 5, né? Então, é a prova viva. É a prova então, viva assim, da eficiência. Eu não entendo qual que é o problema deles em colocar o profissional ali para faz uma consultoria, né? Não precisa um ser supervisor. Por exemplo, o que o juiz me falou quando eu pedi... na verdade, eu pedi um profissional em análise do comportamento aplicada. Ele me falou que não existe no rol de habilidades do profissional dentro do MEC, não existe o analista de comportamento, que é impossível, não tem como pôr. Falei, tudo bem, vamos para a educação especial, que foi a nossa possibilidade lá. Mas, dentro dessa ideia de que não existe esse profissional de análise de comportamento, ele não precisava existir. Ele pode trabalhar como um consultor externo. Exato. Ele pode trabalhar como... E é uma coisa que eu falo para todo mundo. Análise do comportamento não é só para autismo. Não, é para tudo. Manejo de sala de aula. É para relacionamentos. Claro. Entendeu? Claro. Então, assim, vai ser um ganho muito grande para todos. Porque na escola você tem N personalidades convivendo ali. Claro, né? sem dúvida. Então, são comportamentos que precisam, sim, ser manejados de forma correta e especializada. Então, não me venha com essa que o ABA é só para criança autista. Então, esse aqui nós vamos tratar com ABA, esse aqui não. Esse não. Não, gente. Não é assim. É ganho para todos ali. Né? E poderia haver uma capacitação básica, então.
que fosse, né? Que fosse para essas habilidades iniciais de aquisição de tempo de mesa, de contato visual, de atenção compartilhada, de imitação, para que o próprio profissional da educação especial ou agente educacional, seja lá quem for que vai trabalhar com essa criança, tivesse possibilidade de trabalhar. Porque o que eu vejo é que a criança chega zerada na escola e ninguém consegue trabalhar com essa criança. E aí os pais ficam revoltados, porque na creche ninguém reclamava. Ele ia para a escola, entrava no horário normal, saía no horário normal. Mas você sabe o que o seu filho estava fazendo ali dentro? Se ele realmente, efetivamente, ele aprendeu alguma coisa? Provavelmente não, né? Então, chega no primeiro ano... É um choque. É aquele... Porque é onde exige mais, né, dessas habilidades acadêmicas. E não é que é o só permanecer brincadeira, né? Porque as pessoas pensam, creche é brincadeira, escola é aprendizado. Não, mas as crianças estão gente, construindo habilidades para chegar no primeiro ano e ter condição de aprender. É isso que eles estão fazendo na educação especial. A educação especial nada mais é que na verdade, é um treino de habilidades para chegar sentado no primeiro ano, olhando para o quadro, respondendo a pergunta da professora. É para isso que serve a educação especial, né? Para eliminar todas essas barreiras que impedem a aprendizagem da criança. Exatamente, de qualquer criança. A gente já não está falando aqui nem de criança especial, a gente está falando da educação especial como um todo para todas as crianças, né? Mas quando você vê, por exemplo, Carol, que tem crianças que também poderiam se beneficiar de manejo comportamental em sala de aula, não é verdade? Muito. Crianças neurotípicas, né? Mas não é isso? Mas eu assim, ainda bem que eu consigo muita colaboração das professoras, né? Sim. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho legal de estar juntas mesmo e pensar num todo, na turma como um todo, porque eu estou ali dentro, por que eu vou trabalhar, né? Eu não consigo olhar só para aquele aluno. Claro que não. Lógico, meu objetivo é ali com ele, Sim. né? Mas eu estou dentro de uma sala de aula, eu estou dentro de um contexto maior. Por que não também ajudar a professora com outras crianças ali, né? Então, muita coisa a gente consegue realmente. Eu vou dando dica para a professora, olha, esse aluno, vamos trabalhar assim. Alunos com comportamentos inadequados, assim, de demandas extra-escola, né? Aquele aluno que tem um comportamento mais desafiador, que busca atenção, né? Que aquele comportamento é movido pela atenção, que muitas vezes ele não tem, né? Fora daquele contexto. Então, uma série de demandas ali. E que você pode suprir. Que a gente consegue. Que você pode, por isso que é ganho para todo mundo. E você já vê os possíveis déficits, já antecipa, né? Soluções para que aquilo não venha mais para frente se agravar, né? E que aquela criança possa aprender, né? Porque o objetivo, acho que, da escola é ensinar todo mundo. Assim, não, numa ideologia perfeita, esse o objetivo da escola, né? Outro trabalho que eu acho que é importante a gente falar aqui do educador especial, na verdade, é quase do analista do comportamento, é uma mistura das coisas, mas é realmente da capacitação do profissional, é o treino do par, né? O treino de pares, que é algo que poderia ser muito útil dentro do contexto escolar e que não é utilizado, porque eu tive um problema enorme com o Lucas na educação infantil, em que a professora isolava ele na sala de aula, né? Antes da Carol chegar, ninguém senta lá com o Lucas porque ele rasga a folha do caderno. Então, ele sentava sozinho numa mesinha, né? E as outras crianças todas ali juntas, em grupo. Então, se ele se joga no chão, deixa ele ficar jogado no chão, mas não chega perto dele, que ele pode te bater. Então, as crianças aprenderam a ficar distantes, né? Porque o trabalho foi justamente treinar pares ao contrário do que não fazer com uma criança especial. E a gente viu uma mudança clara quando a Carol entrou, que foi isso, o treino do par, né? Por exemplo, na festa junina, treinar o par para fazer com que ele pudesse participar daquela atividade lá da quadrilha, de dançar quadrilha, porque ele ficava perdido na quadra. Então,
trabalho foi esse, né, Carol? Exatamente, é colocar um par ali com ele, né? Alguém que possa auxiliar, Isso. possa ser modelo para Sim. imitação, né? É. Para que a criança consiga participar. Outra coisa foi, eu vejo assim, até o papel, por exemplo, da Carol com o Lucas. É um papel quase que de advogado, né? Quase de advogado dentro da escola, no sentido de que, num determinado dia, eles tinham que fazer um teatro lá, né, Carol? Era uma peça de teatro, uma encenação, e a professora não deu uma fala para o Lucas, Isso. né? Ela não deu a fala para o Lucas porque ela achou que ele não tinha capacidade de falar. O Lucas é pouquíssimo verbal, né? Mas ela achou que ele não tinha condição de falar Isso. aquilo. E quem que foi o primeiro a decorar a fala, né, Carol? Foi ele. Foi o Lucas. Foi o Lucas. Então, a Carol foi a pessoa, a advogada do Lucas, que falou, não, ele tem condição, né? Então, que papel é esse que a gente está deixando que as crianças, que auxiliador importante na vida escolar de uma criança, que é um educador especial, por exemplo, né? É esse advogado que luta pelos direitos da criança dentro da sala de aula, coisa que o pai e a mãe não podem fazer, Jaque. Exato. Não é? Porque, assim, tem que mitigar isso lá dentro da sala de aula. Então, esse profissional, pensar que o meu filho não tem voz para isso. Ele não pode chegar e falar, tia, por que todo mundo recebeu uma fala e eu não recebi? Coisa que talvez uma criança neurotípica faria. Né? Ou chega em casa e fala, mãe, todo mundo recebeu, eu não recebi. Você vai lá na escola, agora é meu filho, que não tem voz para isso. Então, esse papel do intermediário, esse papel do advogado, é fundamental. Né? A gente está indo além da educação aqui. Isso. A gente está lidando com questões realmente de inclusão, de respeito, né? E de discriminação, até preconceito. Né? Que eu acho que assim, é fundamental que essas nossas crianças tenham voz dentro da escola. Eu costumo dizer que eu sou privilegiada, porque eu trabalho na mesma escola em que o meu filho estuda. Então, eu tenho contato com a professora, com a agente educacional, com a diretora. Você vê as coisas que acontecem na escola. Eu vejo, eu vou lá, eu falo, olha, isso aqui não está legal, precisa trabalhar isso. Você é a voz do seu vai filho mudando dentro da as escola. coisas ali. O Miguel, ele é verbal, mas ele é muito assim, essas coisas ele é muito desligado. Sim. Então, ele não percebe. Ele não vê a sutileza das coisas. Ele não percebe. Né? Aí eu pergunto para ele, às vezes eu vi acontecer, e aí, o que foi, filho? Teve alguma coisa hoje diferente? Ele não fala, porque aquilo para ele não é importante, né? Agora, eu também me ponho nesse lugar, eu fico pensando, e as outras crianças? Né? Porque o pai já chega com essa mentalidade, ele está na escola. Entendi. Né? Então, também tem isso. E a consciência desse pai em saber o que acontece, em brigar para que haja realmente. Porque a maioria vem com a cabeça. A maioria vem com a cabeça de que inclusão é estar dentro da escola. Estar na escola. Sabe, isso também precisa ser trabalhado. Ser mudado, né? Eu acho que discutir inclusão é uma coisa fundamental. É relacionamento, não é estar, né? E é como a criança se relaciona com a escola, com o educador, com as outras crianças e com o conteúdo. Porque a escola tem uma função, que é ensinar, né? Como a gente já falou. Se a criança não estiver aprendendo dentro da escola, que função você está cumprindo? Uma função meramente social? Então, e aí também entra essa questão que nós, pais, temos que ser mediadores, né? Sim. A gente tem que chegar para a escola e falar, o meu filho é assim, assim, né? Eu fiz um cartãozinho com todas uma as historinha preferências, social do seu todos filho. os gostos, o que me deixa bravo, sabe? Eu gosto disso, gosto daquilo. Todo ano, eu atualizo, eu apresento para a professora. Se a professora, às vezes, muda, às vezes não muda, né? Então, eu apresento para todo mundo que vai ter contato com ele. Sim. Né? Porque, assim, eles precisam saber. E eu me disponibilizo a tirar qualquer dúvida. Claro. Né? Eu sou a mãe dele, eu conheço ele, eu sei os pequenos detalhes. E pelo fato também de ter feito a especialização, eu falo já, qualquer dúvida de comportamento, como fazer em determinada situação. Eu te auxilio. Né? Eu estou aqui para tirar qualquer dúvida. Precisando, estou à disposição. E, às vezes, a própria professora do AE vem me perguntar, olha, aluno tal, aconteceu isso, você acha que assim, tá certo?
Falei, então, né, a gente tenta dar uma trabalhada Sim. nisso, porque é uma coisa que falta para os pais, falta muito para o profissional. Informação. E eu acho que os pais, eles ficam numa situação porque eles não sabem eles mesmos manejar, mas, ao mesmo tempo, eles precisam ter esse conhecimento para poder chegar e falar com propriedade na escola. Não adianta também você chegar na escola e falar achando coisas. Né? Por exemplo, olha, se ele estiver nervoso, deixa ele fazer o que ele quiser, porque a gente escuta pais falando isso. Não, leva né? ele para dar uma voltinha. Leva para dar uma Tira voltinha. ele da É sala, falta vai de dar uma volta. conhecimento. De Então, informação, para você conseguir ter isso, você precisa ter propriedade para poder falar. Por isso que eu falo que a capacitação do pai é fundamental. Você vai ter que ter esse filho para o resto da vida, Eu né, falo para Jaque? todo mundo. Às vezes, eu conheço uma pessoa que o filho está avaliando, não sei o quê. Eu falo, passa o meu contato, liga para mim, a gente troca umas ideias, e passa o livro, lê tal livro, Sim. vai estudando, porque você precisa ter conhecimento para agir, Sim. né? Sim. E esse Então, também entra o papel do educador especial, inclusive em trabalhar com a família, né? Porque, assim, a gente tem realmente que ter um famílias, contato. Que não tem esse conhecimento, que não tem acesso a essa informação, né? Principalmente dependendo da realidade socioeconômica que essa família vem, né? sim. Então, assim, esse é o trabalho também do educador especial, de trazer essa família, de trazer esse conhecimento para eles. Olha, é possível. Hoje, com a gente internet, pode é muito trabalhar fácil assim, você ter informação. Claro, né? você não tem depende vários mais. vídeos, vários textos ali disponíveis. Isso. Agora, se a pessoa também não tem interesse, Daí fica difícil, né? difícil. Aí E aí fica exige difícil. que a escola Eu cumpra falo esse papel. que essa relação entre o pai, a terapia, a escola e a casa, quem é o pilar único que está Que presente está em tudo ali? todos esses ambientes é o pai. É o pai. Então, se o pai e a mãe ali não se capacitarem, não conseguirem fazer essa ponte, quem vai fazer? Exato. Né? É muito difícil. Então, Sim. eu vejo uma necessidade constante de estar em contato com a Carol, por exemplo, e saber o que o Lucas está trabalhando, o que ele está fazendo, como que está indo isso na escola, o que está funcionando, o que não está funcionando, porque, caso contrário, ela são os meus olhos dentro da Exato. escola. Aham. Né? É uma Caso parceria. contrário, eu fico às cegas. Né? Eu fico sem saber realmente o que está acontecendo. E nessa questão de conteúdo, o educador especial, né, nesse caso, ele tem essa condição até de orientar o professor. Eu vejo que o professor ele tem desejo, dependendo do professor, de fazer a adaptação das provas e tudo mais. Mas tem que haver um verificador disso. Isso, exatamente. Não é, Carol? É exatamente isso. Essa parceria da gente construir junta. Olha, essa é a atividade da turma. O que você acha? Olha, dá para trabalhar isso, esse exercício a gente pode modificar dessa forma, que ele vai responder melhor. Esse conteúdo ainda não, a gente está trabalhando um conteúdo anterior. Então, isso é fundamental, precisa ter essa troca, precisa. Porque, assim, eu conheço o aluno, né? Claro. Eu sei a individualidade dele, eu sei aquilo que ele vai conseguir fazer, aquilo que a gente precisa avançar, aquilo que a gente ainda não pode avançar. A coisa que a gente ainda não chegou naquele ponto, não Isso, tem pré-requisito para aquilo, como que eu vou trabalhar? Né? É simplesmente fazer ele copiar uma coisa. E isso é uma queixa de muitas mães. Aí vem tudo feito no livro, mas você vai verificar, a criança não sabe nada. Por quê? Porque ele copiou lá da lousa. As que têm habilidade ainda de cópia, que já é um avanço, vamos falar assim, né? E as crianças também, que, por exemplo, passa o processo de alfabetização, não tem alfabetização e estão lá adquirindo conteúdos bem mais complexos. Eu imagino como. Sendo que não está nem alfabetizada essa criança, ela está adquirindo de que jeito isso? Não né? Não tá. Ou só visualmente ou verbalmente. Ou então, ao contrário, né? Por a criança ainda não ser
não estar alfabetizada, acha que a criança não vai conseguir Ser alfabetizada, não ser é? alfabetizada, Então, se exatamente. para aquele processo de alfabetização, porque nós temos que correr com o conteúdo, que é aquele mundaréu de coisa, Isso. mas a alfabetização, que é o básico, ficou lá negligenciada e acabou. Ninguém tenta mais alfabetizar essa criança. Então, a gente para esse processo como se isso fosse impossível, né? E isso é muito triste, porque você realmente derrota aquela pessoa ali já do início. Não, e é aquela coisa, né? E perspectiva de futuro. Claro, Né? Porque é a óbvio. gente, eu imagino que para esses pais deva ser muito difícil, porque você idealiza seu filho, Claro, né? Até a velhice dele. é óbvio. E meio que acaba seu sonho ali, né? Sim, Então você tem que construir sonhos novos. E você tem que pensar que essa criança ela precisa saber ler, saber escrever, que ela pode ser fazer uma faculdade, ter um Independente. emprego. Claro. Pode não ser médico, mas ele pode ser. mas a alfabetização vai ser necessária para tudo. Exato, porque sem ler e escrever você faz o quê? Não faz nada, muito Né? difícil. E eu fico muito indignada. Eu e meu marido, a gente conversa em casa e fala, poxa, como é que esse pai não se preocupa com isso? isso? Ele quer que a criança fique na escola a tarde toda. Essa é a preocupação do pai. Não é se ele está aprendendo. Gente, Tem aí não é adultos, assim, né? né? Autistas adultos que os pais não estão preocupados em alfabetizar, ainda é tempo. É tempo, claro que é. Sempre Você é tem mais tempo. 40, A 50 gente tem anos pela educação de jovens frente. e adultos, sempre é Exato. tempo. Sempre é tempo, né? Então, educar, independente do que seja, é sempre necessário, né? Mas, assim, eu vejo que há uma pouca preocupação até da escola em relação a isso. Também. Eu acho que a escola poderia tomar isso, por exemplo, essa criança não está alfabetizada, então a gente para tudo e a gente vai alfabetizar esse indivíduo. Eu falava, a Carol sabe, né? Eu falava que se o Lucas não tivesse alfabetizado até o 4º ano, eu ia colocar ele na PAI. Porque o que ele ia aprender na escola, efetivamente, se ele não tivesse essa aquisição de alfabetização? Eu ia colocar numa escola especial e ia, então tá fadado a estar lá só presencialmente, porque aprender efetivamente na escola sem essa habilidade básica, acho muito difícil. E a gente ainda constrói esse processo, né? Eu vejo, agora a gente fez uma avaliação agora no final do semestre e a gente viu como ele vem se aproximando dos conteúdos regulares, né? E isso é tentar incluir, né? Ou fazer esse processo. Então a gente vem diminuindo a distância, porque a distância no começo é muito grande, né? Mas a gente vê em muitos casos que essa distância só aumenta. Não é? Porque os conteúdos vão crescendo e essa distância vai se tornando gigantesca, até a hora que você não vê nem possibilidade de chegar próximo mais. Né? Porque você se distanciou tanto daqueles conteúdos. E isso é uma coisa que a gente tem esse cuidado de verificar, né, Carol? Isso é uma falha que vem se construindo desde a educação infantil, porque lá na educação infantil não foi trabalhada as habilidades básicas, não foi alfabetizado nos primeiros anos do fundamental inicial. Então, isso realmente vai se tornando uma bola cada de vez neve, maior. né? Exato. Vira uma coisa, vira um monstro gigante que ninguém consegue mais tatear. A gente fica muito perdido em relação a isso. Então, assim, verificar se existe essa aproximação do conteúdo regular, né? Igual, no caso do meu filho, nós não vamos estar, digamos assim, 100%. Dificilmente, porque os comprometimentos deles são muito grandes. Mas essa aproximação, ou seja, esse chegar perto desse conteúdo cada vez mais, é o nosso objetivo. Exato. Temos que também traçar objetivos palpáveis, Exato. né? Objetivos reais em relação àquele indivíduo, saber que ele não vai ter aquele 100% de aproveitamento, mas dentro da capacidade dele, ele pode. Tá tendo, né? exato. Então, avaliar isso também. E isso o sistema não faz Não Não. em absoluto. Não faz. Não existe um sistema de avaliação para isso, né, Carol? Não existe. E as avaliações que vêm, por exemplo, padronizadas para toda a turma, eu falo assim, do sistema público, né? Então, a gente tem uma avaliação lá bimestral, que todos os alunos têm que cumprir. Aquele aluno ele nem faz aquela avaliação. Quando vem essa avaliação padronizada. Não aquela avaliação que o professor aplica. Clica. Não. Aquela avaliação que vem para a escola. Tá. Então, essa criança ela nem vai fazer.
eles... Então, a gente nem fica sabendo. Exato. Então, a gente porque não tem os nem... índices, né? Vão baixar. Exatamente. E aquela criança, isso é uma coisa que eu ainda brigo muito na escola, a questão da avaliação deles, né? Ah. Então, assim, não faz avaliação, a gente não precisa colocar uma prova para ele. Tá. Isso que eu faço a prova adaptada para ele. Sim, mas não há necessidade de aplicação. Não, porque assim, o professor, porque eu não sou a regente da sala. Sim. Então, assim, não sou eu que dou nota para a turma, não sou eu que dou nota para aquele aluno. O que eu posso fazer em parceria com a professora, a gente conversar, olha, dentro dos critérios, dentro da avaliação, ele atingiu isso, vamos, né, propor uma nota assim. Então, assim, depende muito, depende do professor, é ele que vai colocar lá no sistema a nota daquele aluno. Então, o professor, o que ele faz? Ele vai lá e coloca o 5, que é o que aquele aluno precisa, porque ele já tem, ele está cadastrado como aluno da educação especial. Aquilo E é o tem suficiente. essa questão também que não pode reprovar, né? Isso, Então, não pode reprovar. É põe- o 5. Mas não pode reprovar nenhum, gente. Não É é só o aluno da educação especial. Eu acho que cada 100 alunos, 70 vai vir Com 5. com 5 em todas as disciplinas. E eles não vão ter feito avaliação. Gente, mas você tem que avaliar o aluno pelo aluno, pela capacidade dele próprio, o quanto ele evoluiu e quanto ele conseguiu adquirir naquele espaço de tempo. Então, você está padronizando tudo de novo. Exato. E mesmo assim, você fazendo um trabalho individual com ele conseguindo alcançar ali dentro daquele planejamento Daquilo individual. que foi proposto. Isso. Olha, ele estava aqui, mas olha quanto ele avançou. É 100%. Ele não reconhecia digamos. as vogais, agora ele reconhece. Conhece. É conteúdo do 3º ano do fundamental? Não é. Mas para aquele currículo... Faz parte do PEI dele. Daquele currículo adaptado dele, do PEI dele, ele conseguiu. Então, por que você não vai dar uma nota maior para ele? Por que você não vai dar um 7? Porque é um aluno especial? Entendeu? É triste essa realidade. É desanimador, na verdade. Eu Você vê vejo que é um assim, trabalho- derrotista. É um trabalho de conscientização geral. Geral. Né? E É desde a muito árduo. família. É social, né? É uma questão social aceitar esse indivíduo na sociedade, aceitar ele na escola, do jeito que ele é, com a capacidade que ele tem e com as habilidades que ele pode construir e assim, as coisas que ele pode realizar, né? Entender ele como um indivíduo, né? Me entristece isso, assim, de pensar, por exemplo, que o Miguel está numa situação privilegiada, que o Lucas está numa situação privilegiada, mas que essa não é a realidade. Que a gente está falando aqui. A maioria não é assim, infelizmente. Que a gente está falando aqui de casos que são atípicos dentro do próprio do atipismo. Do próprio diferente. A gente está falando de algo que é ainda mais diferente, ainda mais atípico, né? Mas é bem isso. Me entristece em saber. Por isso, até o objetivo da gente conversar sobre isso. A gente precisa que as pessoas entendam que isso existe, que a gente precisa lutar no sentido de se informar e construir um senso comum em relação à pessoa com deficiência, no sentido de saber das suas capacidades e não das suas incapacidades, das suas inabilidades. Né? E saber que ela tem direito de ser tratada da mesma maneira que os outros, porque não é porque ela está sendo adaptada à prova dela que ela tem que tirar 5, que ela tem que ser tratada como os outros, ela tem que ser avaliada como um indivíduo, né? Como um aprendiz, como um aluno. Então, é importante que a gente levante essas temáticas, discuta infinitamente isso, porque só assim que a coisa vai mudar. Exato. Como mudou nos Estados Unidos, por exemplo. Mudou. Por quê? Porque os pais chegaram à conclusão que eles não conseguiam mais que os filhos fossem tratados daquela maneira. Então, é um movimento de pais intenso, com um movimento governamental que deu origem até à análise do comportamento dentro das escolas, né? Então, realmente a gente precisa discutir isso e precisa dar voz aos nossos filhos. Sim, com né, certeza. Jaque? A gente precisa dar voz para construir um mundo melhor. Vai ser um trabalho árduo, mas sem ele... Eu acho que a gente já conquistou muita coisa, Eu né? Se a também gente acho. for ver aí nos últimos 40 anos, a evolução é gigantesca. Mas a gente está longe do ideal ainda dentro da escola, né? Ainda muita luta, né? Muita luta. Ainda tem muito conhecimento. E não é só para a mãe e para o pai, é para o próprio profissional que está lá dentro. Exato, Exato. porque os próprios profissionais precisam
desse apoio. Se informar, Se se especializar. E não achar que é sabe, que ensinar da forma que aquela criança vai aprender é algo extra que eles estão fazendo. Porque, às vezes, há essa sensação, sabe? Isso. Eu estou fazendo além Além do que eu devo fazer. E não é. Não é Educação porque- é isso. Porque quando né? ele se propôs a educar, ele se propôs a educar o neurotípico, o neurodiverso, o cadeirante, o negro, o indígena. Ele se propôs a Exato. educar todos. Ele não se propôs a educar só a criança que é fácil de educar. Exatamente. Não é? E isso é uma questão muito preocupante na escola, né? Porque quando se coloca um professor ali em sala de aula, até mesmo um agente educacional, qualquer tipo de apoio dentro da sala para aquela criança, é como se a criança deixasse de ser do professor, a partir daquele momento. Ela acaba sendo tua responsabilidade. Exatamente. Né? Então, a criança agora, ele não é mais meu aluno, ele é seu aluno, tudo relacionado a esse É aluno. com ele, é com você. Com você. Com você. Não. Não é assim. Não é. Eu cheguei a falar para uma professora do Lucas, olha, ele é o teu projeto especial. Eu sou arquiteta, né? Então, quando eu vou fazer um hospital, eu tenho que estudar, porque necessariamente eu não fiz um hospital na vida. Se vou fazer um aeroporto, eu tenho que estudar para fazer um aeroporto. Mas o professor, se ele tem um aluno especial, é o projeto especial dele. Ele tem que estudar. Ele tem que ir atrás. Isso. Claro, para informar. saber como fazer com aquele aluno. É a mesma coisa, não muda. Não muda. Agora, a situação de conforto do profissional também é complicada. Não. Porque- É uma barreira assim muito grande que a gente encontra, principalmente com os professores mais velhos. Mais velhos. né? É, É dentro da isso. escola. É o professor adaptar a forma dele ensinar para o aluno. Sim. Ele acha que ele vai ter que fazer a mais. Não, Não. é fazer a mais. É né? só fazer o papel dele. É o papel dele, O esse, papel dele. exatamente. E assim, tendo um profissional da educação especial ali dentro da escola, É o apoio, gente. É tudo isso se que... torna até mais assim Você fácil, tá- né? tá ali, Claro. vamos tirar uma dúvida aqui na Isso, hora. Ó, vamos construir aconteceu junto. Mas isso. eu acho como que eu nem faço? isso acontece, Vamos né? construir junto, exato. Falta muita formação dentro das escolas, Sim. né? Eu acho que assim, Falta. a gestão escolar, em todos os níveis, né? No nível maior, que é ali da Secretaria de Educação, né? Depois, assim, nível diretoria, coordenação. Sim. Falta trazer essa formação para esses professores, né? Para aqueles professores que não vão Bom, buscar. e às vezes você até tem uma equipe gestora que está interessada em trazer isso para dentro da escola, mas aí esbarra na secretaria, Na secretaria, que não na permite, burocracia da exato. coisa, né? Então, Exatamente. assim, a gente tem que tentar, da forma que dá, trazer alguém que entenda um pouquinho a mais para vir falar com aquele grupo de professores, sabe? É difícil. É difícil. É difícil. É difícil porque a gente não está ainda num sistema global disso, né? Pessoal, foi uma delícia conversar com vocês. Já acabou, vocês viram? Vocês falaram, gente, como que eu vou conseguir falar todo esse tempo? E já acabou. A gente fala mais porque o assunto é bom, é interessante. Eu acho que pode enriquecer a vida de muitas famílias aí, né? Nessa questão, porque é o calcanhar de Aquiles. É um ponto que realmente angustia a família, a escola, né? É algo que a gente tem muito para trabalhar ainda. Mas eu super agradeço essas duas lindas, né? E espero que vocês possam vir de novo para a gente continuar as nossas conversas, tá? São eternas convidadas. Muito Agradeço obrigada. o convite, a oportunidade. Que Primeira bom, vez Jaque. aqui, estava nervosa. Também. Não, Mas foi uma delícia, foi um prazer Você estar viu? aqui. Que bom, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada Eu que a vocês. agradeço.